Olá, esta é a atividade 11 do caderno Trilhas da Aprendizagem, né? Finalmente alguns comentaram no grupo, começaram a receber aí o caderno. E bom, então aí a gente vai fazer mais uma atividade desse caderno aí. O tema é leitura e interpretação de gráficos e tabelas. São mais tabelas do que gráficos. Então aí a gente vai fazer, e o último exercício dessa atividade 11, a gente tem que dar uma lembradinha em um dos temas do ano passado, que é média, mediana e moda. Então eu vou dar uma lembradinha para vocês aí, e a gente vai fazer, mas a boa parte da atividade é bem tranquila, é bem fácil de fazer. Aí vocês vão tirar aí de letra, porque é bem tranquilo, vocês são espertos aí, né? Então vamos lá. A primeira atividade então é dividido aí em um exercício só, e aí tem 5 itens, né? Então vamos lá. Leia com atenção e interprete os gráficos e tabelas resolvendo as situações apresentadas. As turmas do 6º ano de uma escola resolveram fazer uma campanha de reciclagem. Os estudantes recolheram latinhas de alumínio e, após a contagem, a escola publicou a seguinte tabela. Então tá lá a tabela com as turmas do 6º ano, de A até D, e o número de latinhas que cada um recolheu aí referente à sua turma. E aí a pergunta quantas latinhas foram arrecadadas no total? O total é matemática, né? A gente sabe agrupar, juntar tudo. E a operação que faz isso, né, é a operação da soma. Então nós vamos ter que somar todo o número de latinhas que cada um de cada sala arrecadou, para dar o total aí das turmas do 6º ano, certo? Vamos só somar bem tranquilo, não tem segredo nenhum, né? E aí já faz a primeira atividade. Bom, o B já é uma situação de gráfico. Então ele está comparando o número de passageiros da aviação brasileira de 97 e 2006. Então tá lá o gráfico, mostra o crescimento do número de passageiros da aviação brasileira entre 97 e 2006. Tá o primeiro gráfico lá de 97, tem a venda por quatro empresas de aviação, Varig, VASP, Transbrasil, TAM, e o total de passagens que foram vendidas em 97. E no segundo gráfico tá mais ou menos a mesma situação, tem uma empresa a menos ali, provavelmente a Transbrasil deve ter falido, alguma coisa assim. E aí 2006 está lá o número de passagens da TAM, da Gol, da Varig, e o número total, que é 36,5 ou 36, você pode ler meio ali, né? 36 milhões e meio. Também dá para ler assim, né? São duas leituras que pode ser feita aí nesse caso. Então aí o que nós vamos fazer? De quanto foi o total de número de passageiros em 2006 em relação a 97? Então, em 97 o total de passageiros era de 13 milhões. E em 2006 vai ser 36,5 milhões de passageiros. Para a gente calcular o aumento total, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que ver de 13 milhões a quanto que aumentou até chegar a 36,5 ou 36 milhões e meio. Então é simples, né? A gente faz a diferença, e a diferença é feita através da subtração. Só toma cuidado aí, né? Que o primeiro número, no caso, que é onde chegou lá em 2006, ele tem uma casa decimal. O segundo número é o número inteiro, que é o 13 inteiro. Aí o que você faz lá? Na hora que fazer a subtração, você coloca 13,0, que aí fica mais fácil de fazer, né? Que aí tem o mesmo número de casas decimais, os dois números, aí você consegue fazer isso aí numa boa, tá? Não vai ter muita dificuldade não. Então subtração simples, toma cuidado com as casas decimais, vírgula abaixo de vírgula, certo? Bom, o C está na página 78 da atividade 11 aí
da apostila, Virgínia acompanha diariamente pelo seu computador o movimento de sua conta bancária. Os depósitos feitos em sua conta são lançados como crédito e os pagamentos ou retiradas são lançadas como débito. A tabela a seguir estão os lançamentos feitos durante 4 dias do mês de março. Todos os lançamentos foram feitos em reais, aí tá lá os meses, os créditos e os débitos, então tem que analisar isso aí direitinho, né? E a pergunta é, qual é o saldo de Virgínia após as movimentações acima? Então, assim, para quem não tem conta, né, tal, esse tipo de coisa, a maioria acho que de vocês não tem pela questão da idade ainda, né? Fica difícil de analisar. Mas o que seria a situação de crédito? O crédito é o ato de eu colocar dinheiro em alguma conta. E esse ato de colocar dinheiro em alguma conta a gente chama de depósito. Então, por exemplo, eu tenho 50 reais, vou fazer um depósito na conta do Joaquim. O que acontece com a conta do Joaquim? Se eu coloquei o dinheiro, ele vai ficar mais rico, né? Quanto em real? 50 reais, porque eu coloquei 50 reais, certo? Então o crédito é o ato de colocar dinheiro dentro de uma conta, ou seja, se ele vai ficar mais rico, então o saldo é positivo. E os débitos já é o contrário, como falou lá, são as retiradas. Então, quando eu tiro o dinheiro dessa conta, então isso é chamado de débito. Tá? O ato de retirar dinheiro de uma conta é chamado de débito. Então, teria várias maneiras de fazer isso daí. Eu preferi separar os saldos positivos, no caso os créditos, quanto que colocou de dinheiro lá nessa conta, e os saldos negativos, no caso os débitos, o quanto que retirou dessas contas. Então, somar os dois e calcular a diferença. Então, se tiver mais crédito do que débito, significa que o saldo é positivo, colocou mais dinheiro do que tirou. Se tiver mais débito do que crédito, significa que foi tirado mais dinheiro dessa conta, então o saldo vai ser negativo, tá? Então nós vamos comparar os dois separadamente, as duas colunas da tabela, e ver qual delas que tem o maior valor, se é os créditos positivos, se é os débitos negativos. Então eu montei mais ou menos assim, ó, eu somei todos os créditos, tá vendo? Então você vai pegar 25, 320, 42, 101, certo? Somar eles todos. Depois pegar os valores de débito. Então você vai somar os valores do débito para poder ver as retiradas, os saldos negativos. Eu coloquei o zero ali, tá? Se não quiser colocar, porque 50 mais 0 vai dar 50, né? Não precisa colocar, só coloquei para identificar, porque no dia 8 de março ela só teve crédito na conta, né? Ou seja, alguém colocou dinheiro na conta dela, pode ser até ela mesma, e não foi feito nenhuma retirada, né? Ou pagamento de alguma coisa. Então eu coloquei o zero ali só para identificar os 4 valores de cada um. Feito a soma dos dois, o que você vai fazer? Tá? Você vai fazer a diferença. Então vê lá se tem créditos menos os débitos, vê se vai sobrar. Se sobrar, o saldo dessa conta é positivo. Se faltar, né, ou seja, ela tirou mais dinheiro do que tem lá na conta, ela vai estar devendo, o saldo é negativo. Tudo bem? É um pouquinho difícil para quem não tem conta bancária, mas eu tentei simplificar para vocês aí para ver se vocês conseguem realizar essa atividade, certo? Então esse é o terceiro exercício, agora vamos para o quarto exercício dessa sequência de atividades, leituras de tabelas e gráficos. Bom, então agora o que a gente tem aí? O D, o funcionário de um abrigo de animais domésticos apresentou na tabela a seguir a quantidade de animais para serem adotados. Esses animais foram separados por espécie, tamanho e idade. Então tem 3 situações aí. A espécie são gatos, né, e cães. O tamanho, no caso dos cães, pequeno, médio e grande porte. E a idade seria a idade, né, de filhotes e adultos. Tá? Então está dividido nessa situação aí. Tá? Então eu coloquei algumas situações para a gente discutir aqui para vocês entenderem como fazer a leitura dessa tabela. Então vamos lá. De acordo com essa tabela, quantos cães adultos de grande porte estão disponíveis para doação nesse abrigo? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, ó,
que o que muda na interpretação da tabela é a pergunta que é feita. Se eu perguntar assim, quantos gatos, então o gato, a espécie lá seria gato, né, do animal, de filhotes tem aí nesse abrigo. Por quê? Por que eu coloquei só espécie e idade? Porque o gato ele não tem porte, né, não tem variação de tamanho, pequeno, grande e tal, né? Os animais já têm mais classificações. Então se eu falar gatos filhotes, então é dupla entrada que chama isso, né? Eu tenho que olhar os gatos e tem que olhar a situação dos filhotes. Então o cruzamento dessas duas informações seria 5, tá vendo? Então eu falei gatos de filhotes, certo? Então são 5 gatos que tem. Aí só para você ver como muda a situação de pergunta, se eu perguntasse cães de médio porte, então eu especifiquei duas coisas, a espécie, que é o cães, e o porte, que é médio, não falei sobre a idade. Então se eu perguntar de cães de médio porte, então já seria essas duas informações, teria que somar esses dois resultados, tá vendo? Então, dependendo de como for a pergunta, muda a interpretação da tabela. No caso, qual é a pergunta que foi feita aí? Perguntou sobre cães adultos de grande porte. Então já deu 3 informações. Então você tem que olhar nas situações do cães, o de grande porte e só os adultos. Aí você vai ver a situação aí da tripla entrada, né? Que são três informações, tá? Aí poder analisar essa tabelinha aí, tá bem? Não é difícil, mas talvez na interpretação você pode se enrolar um pouco para fazer essa situação aí, certo? Bom, e aí o último exercício, né? Ele é um pouquinho mais difícil porque precisa dar uma lembrada nos temas do ano passado. Eu vou fazer um breve recordar aí para vocês poderem visualizar. Se não for o suficiente, vocês perguntam lá no Google Sala de Aula. Alguns falam Classic Home, né? Eu sou brasileiro, valorizo a língua portuguesa, então para mim é sala de aula. Negócio de classroom, faz até biquinho para falar. Então lá o E, tá, o último exercício. A tabela a seguir apresenta as idades dos atletas que irão participar de um campeonato de voleibol. Então tem lá a quantidade de atletas e tem as idades. E aí ele pergunta o quê? Quais os valores da média aritmética, moda mediana, das idades apresentadas na tabela? Então tem que tomar cuidado, só para lembrar, a média aritmética ela tem duas situações. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos lembrar rapidinho aí, já que a gente já está recordando mesmo, né? Descansamos bastante no feriado, então estamos cheios de empolgação para aprender, né? Então assim, o que seria a média aritmética simples? Vamos imaginar que eu vou analisar as notas. Eu uso sempre o exemplo de nota porque faz parte do dia a dia, acaba ficando fácil a compreensão. Então assim, vamos imaginar que eu vou analisar a média do aluno João, tá? Na sala de aula. Então ele tirou 10, 6, 5 e 9, tá? Então, analisando o caso individual, seria uma média aritmética assim. Por quê? A nota que ele tirou faz parte do contexto dele, não tem diferença, não está comparando com outros alunos, porque aí tem peso diferente. Então, eu somaria as 4 notas que ele tirou e dividiria por 4, certo? Se eu for analisar a sala inteira, aí já tem diferença, porque se o João tirou 5 e o Pedro tirou 7, então nessa prova ou na atividade, sei lá como você queira chamar, o Pedro ele teve um peso maior, porque ele tirou 7 e o outro tirou 5. Então depende do valor, né? Então essa média que tem o peso maior, os valores não representam a mesma coisa, ele tem um peso diferente. Então nessa situação aí, ó, do vôlei, trazendo agora para a situação do vôlei, as categorias elas mudam de acordo com a idade. Por exemplo, o aluno de 10 anos, geralmente ele vai jogar com a mesma idade que as pessoas têm, né? E o aluno de 13 ele está numa categoria assim, ó, porque ele tem característica, tamanho, além da idade, tal, esse tipo de coisa, característica de desenvolvimento físico mesmo,
é diferente. Então, ali, qual situação que seria? Seria a situação que a gente chama de média aritmética, só que a ponderada. A idade seria um peso diferente em relação ao atleta, aí no caso, né? Então, são 10 alunos com 10 anos, 6 alunos com 11, 9 alunos com 12 e 5 alunos com 13. Então, já uma dica para vocês, né? A média aritmética simples, ela geralmente é apresentada com uma tabela com uma informação só. A informação da média ponderada ela é apresentada por pares, tá vendo? Qual é o par aí? A quantidade e a idade, né? Então essa é a ponderada, tá? Que a gente vai usar, que está na página 79, eu creio que eu não falei. Então o cálculo é um pouquinho diferente, tá? Então vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Eu coloquei no outro slide porque ia ficar uma informação muito embolada ali, não ia dar espaço. Então são 10 alunos com 10 anos, 10 atletas, perdão, mais 6 alunos com 11 anos, 9 alunos com 12 e 5 alunos com 13. No total, esqueci de falar aqui, no total vamos ver quantos alunos que tem, que a gente vai ter que dividir pelo total, né? Então a quantidade são 10, mais 6, 16, mais 9, 25, mais 5, 30. Então são 30 atletas nesse rol aí de informações, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que multiplicar pelos pesos, né? Então são 10 alunos com 10 anos de idade, atletas, né? Então 10 vezes 10, são 6 atletas com 11 anos, então 6 vezes 11, são 9 atletas com 12, então 9 vezes 12, e são 5 atletas com 13 anos, então 5 vezes 13. Tá? Para fazer o número total de alunos. Total dividido por 30, porque são 30 alunos, certo? Fez lá a soma, dividiu por 30, acha a média. Lembrando que a média, ela pode ter valor não inteiro, né? Então, no caso da idade, não pode ter um cara 11, alguma coisa. Até pode, por causa da quantidade de meses, mas pode, dependente da situação, geralmente a média dificilmente dá um número inteiro exato assim, vai dar 11, 11 não, tô chutando aqui, vai 15, alguma coisa, sabe? Pode dar valores desse sentido aí, tá? Então faz o cálculo da média, essa média ponderada, porque a idade é um peso diferente, tem característica diferente para os dados. A moda, o que é estar em moda? A moda por exemplo, eu falo um jogo que está na moda, que significa que as pessoas estão jogando, estão interagindo com esse jogo e tal, esse tipo de coisa. Então aqui na matemática, quando eu tenho a análise desses dados, eu vou olhar o dado que tem a maior frequência, ou seja, o que aparece mais. Então, como falou das idades, tem lá as idades de 10 a 13 anos, você vai olhar naquela tabela a idade que aparece mais. É essa daí que é o chamado moda, que está em evidência num grupo de dados, certo? A moda é bem facinho, aí faz lá o valor. Não precisa fazer cálculo nenhum, é só analisar lá na tabela, aquela tabela de pares lá que está lá, e aí você coloca o valor que mais aparece. E por último, a mediana. A mediana é um pouquinho mais difícil, porque tem que analisar os 30 dados aí. Então eu coloquei aqui para vocês todas as idades, as 30 idades. Teve uma aqui que cortou aqui, mas tudo bem, vamos embora assim mesmo. Aqui no final aqui, vem lá para mim, mano. Então são 10 alunos que têm 10 anos de idade. Então eu coloquei lá em cores pretas, tá? Os 10 alunos com 10 anos. O 11 alunos com 6, tá vendo? Coloquei em verde lá para ficar mais fácil a contagem. 12 alunos, 9 alunos que têm 12 anos, aí coloquei lá os valores, e os últimos são 13 alunos em roxo, tá? Que tá aí, tá separado por cor para ficar mais fácil. No total são os 30 valores aí que tem. Bom, aí o que nós vamos ter que fazer? O que significa mediana? Que o pessoal geralmente confunde média e mediana. A mediana, a gente tem que separar esses valores aí em dois grupos iguais. Então a mediana, ela ocupa a posição central. Então assim, eu tenho 30,
eu tenho que achar lá no meio o valor que representa dois grupos, ou seja, fica 15 para um lado e 15 para o outro. Lembrando que dividir na metade, né? Metade de 30, 15. Como é uma quantidade par de informações, tá? Aí a gente não consegue observar pelo conjunto de dados que tem aí, porque ficaria na posição 15, entre 15 e 16, ali no meio seria a posição. Outra coisa, já adiantando, né? Geralmente tem que apresentar o rol dessas informações. O que seria o rol? As informações organizadas numa ordem crescente. Tá? Então na tabela já foi apresentado da menor idade para a maior. Se não tivesse, a gente precisaria organizar também, né, em uma ordem crescente ou decrescente, né? Mas geralmente a gente usa na ordem crescente. Tá? Então, como apresentou já dos alunos com 10 até alunos com 13, então já está organizado numa ordem crescente. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar, pessoal, a posição 15 e 16. Então, contando lá, qual que seria a posição 15 e 16? Seria esses dois números que eu circulei aí, tá vendo? 11 e 11. Ali no meio você vai encontrar o que é chamado de mediana, ou seja, vai ficar 15 idades antes e 15 idades depois desse valor aí, desse termo que ocupa a posição central. Como não aparece aí, nós vamos ter que achar o valor que está no meio, ou seja, o que está no meio? No meio a gente calcula a média, tá? A média de dois números, nós vamos somar esses dois números, ou seja, 11 mais 11, e no final vamos dividir por 2. Por que 2? Eu estou calculando a média de dois números. Se fosse 3, dividiria por 3. Se fosse 15, dividiria por 15, e assim vai. Tudo bem? Então essa é a atividade 11 que vocês terão que fazer. Eu não corrigi todas as atividades, né, da semana passada, que foi feriado, também aproveitei para descansar, fazer outras coisas, e aí eu vou dando o retorno para vocês, tá bom? Se tiver difícil, coloca lá no grupo, pode chamar lá no WhatsApp, geralmente os alunos tiram as dúvidas lá, ou no Google Sala de Aula, aí a gente vai corrigindo, vai colocando as atividades, tá bom? Por hoje é só, é isso aí. Aí, quinta-feira, são as aulas de terça e quinta, aí eu coloco mais uma atividade 12 desse caderno Trilhas da Aprendizagem da Prefeitura de São Paulo. Um abraço a todos, um abraço virtual, né, que nem o pessoal está fazendo aí a todos, e até quinta-feira.